Oi gente, tudo bem com vocês? Vamos falar aqui hoje sobre os Real Estate Investment Trusts, os REITs, que são os primos dos fundos imobiliários negociados lá na Bolsa dos Estados Unidos. Separei aqui as principais dúvidas que vocês deixaram pra mim lá no meu Instagram. Se você não me segue por lá, @fabio.holder. Eu posto conteúdos diários por lá sobre investimentos. E se você é novo aqui no canal, seja muitíssimo bem-vindo. Meu nome é Fábio, sou analista de valores imobiliários. E se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, considere se inscrever aqui no canal e ative o sininho para você ser notificado sobre todos os vídeos novos. Bom, os REITs, fazendo um apanhado geral aqui, basicamente são veículos de investimentos. Eles são empresas negociadas na bolsa e essas empresas elas têm como finalidade investir em ativos imobiliários e extrair renda desses investimentos, sendo obrigados a distribuírem 90% do seu lucro líquido para os acionistas em forma de dividendos. E já entrando aqui na primeira pergunta, por que você não gosta dos REITs de mortgage? Foi a pergunta do Diogo Vernick. E bom, antes de falar por que eu não gosto dos REITs de mortgage, é importante a gente entender que existem duas classes de REITs distintas. A gente tem os REITs de equity, a gente chama de equity REITs, que seria o paralelo dos fundos imobiliários de tijolo. São aqueles REITs que investem em propriedades físicas diretamente, nos imóveis físicos diretamente. E do outro lado a gente tem os mortgage REITs, que em vez deles comprarem imóveis prontos, eles compram recebíveis de imóveis. Seria o paralelo dos fundos de CRIs aqui no Brasil, os fundos de recebíveis. E por que eu não gosto dos REITs de mortgage? São basicamente dois principais motivos. O primeiro deles é porque historicamente, desde a década de 70, quando os índices de REITs foram desenvolvidos lá nos Estados Unidos, a gente viu que os REITs de mortgage performaram de uma forma muito pior do que os REITs de equity. Só para vocês terem uma ideia, se tivesse investido $1.000 lá em 1972 em um índice que replicasse os REITs de mortgage, hoje você teria aproximadamente $1.700. Ou seja, você investiu $1.000, você teria hoje $1.700. Isso já considerando com o reinvestimento de todos os dividendos ao longo do período. Quando a gente vai para os REITs de equity, $1.000 investidos lá atrás teriam virado hoje mais de $16.000. Ou seja, seu capital teria multiplicado por 16 vezes investindo em propriedades e imóveis que usualmente é um investimento de relativo baixo risco. Apesar da gente saber que muitos REITs operam de forma alavancada, usam dívida para comprar imóveis e também para gerar valor para seus acionistas dessa forma. Então o primeiro ponto é esse: historicamente os REITs de mortgage, além de terem entregado uma volatilidade muito maior do que os REITs de equity, eles performaram muito pior. O segundo ponto é porque a gente tem poucas opções de REITs de mortgage. Quando a gente olha para o universo investível de REITs, a gente vai ter ali aproximadamente uns 10, 15 REITs de mortgage contra mais de 150 REITs de equity. Então a gente tem uma quantidade muito menor de ativos para a gente investir. Mas o principal motivo pelo qual eu não gosto dos REITs de mortgage é porque eles são veículos extremamente difíceis de serem analisados. Cada um dos mortgages que estão dentro ali daqueles REITs possuem dezenas ou centenas ou até milhares de contratos de hipotecas vendidos para pessoas físicas ou para pessoas jurídicas, de imóveis comerciais ou de imóveis residenciais. Quem aí lembra do filme The Big Short, onde lá no começo o Michael Burry fica ali algumas horas gastando do seu dia analisando cada detalhe das centenas dos mortgages podres que tinham sido dados durante a crise do subprime. Então é muito difícil você fazer uma análise desse tipo de ativo e basicamente comprar um REIT de mortgage significa você entregar a gestão daquele dinheiro para o gestor daquele determinado ativo. No caso do REIT, os diretores e o conselho de administração de uma forma geral. Então é muito mais intangível, é muito mais difícil do que você analisar um portfólio de imóveis físicos, por exemplo. Então por esses três motivos eu gosto de evitar completamente. Para mim os REITs de mortgage eles nem existem quando eu vou montar minha carteira de investimentos. Próxima pergunta aqui do Jal LV: Fábio, o MPW está morrendo? Bom, respondendo aqui rapidamente, na minha avaliação não, o MPW não está morrendo, mas eu tenho recebido muito essa pergunta porque afinal de contas, no momento que eu gravo esse vídeo, as ações do MPW estão caindo 52% aproximadamente, considerando somente agora o ano de 2022 até o momento que eu gravo esse vídeo. E essa queda foi tão acentuada, só para você ter uma ideia, que basicamente faz o MPW hoje estar sendo negociado na mesma cotação de 10 anos atrás, mesmo entregando 50% a mais de dividendos. Há 10 anos atrás o MPW entregava mais ou menos ali 20 centavos de dólar por trimestre em forma de dividendo. E hoje o MPW está entregando 29 centavos de dólar por trimestre em forma de dividendo, praticamente 50% a mais. Considerando cada ação do MPW hoje sendo negociada a $11,05 no momento que eu gravo esse vídeo, a gente tem um dividend yield de praticamente 11% ao ano. Ou seja, se você comprar ações do MPW hoje por $11 cada uma delas, você vai ter ali aproximadamente 11% ao ano de retorno somente em forma de dividendos. E lembrando que esses dividendos possuem uma tendência de crescimento de longo prazo. E isso é um retorno muito
muito expressivo, principalmente considerando que é um retorno em dólar. Os fundos imobiliários na bolsa hoje do Brasil estão pagando ali mais ou menos 8% ao ano em reais. Um outro ponto também que é muito importante considerar é que esse dividendo que o MPW distribui, ele é um dividendo totalmente saudável. E por que eu digo isso? Porque nos últimos 12 meses o MPW gerou 1 bilhão e 33 milhões de dólares de geração de caixa livre. E se a gente considerar esses 29 centavos de dólar por ação que ele distribui trimestralmente durante um ano, a gente tem um valor de 683 milhões de dólares. Ou seja, de toda a geração de caixa que o REIT está tendo, ele está distribuindo só 66%. Ou seja, existe ainda um excesso de caixa, a gente pode botar ali mais ou menos uns 60 centavos de dólar por ano, que está ficando retido no REIT para ele comprar novas propriedades e expandir futuramente. Só que o que está acontecendo com o REIT hoje, no curto prazo, é um movimento relativamente inverso a isso. E eu poderia dizer que é mais ou menos uma ressaca da pandemia. O MPW, ele é o maior REIT de hospitais listado em bolsa. Só para vocês terem uma ideia, depois de toda essa queda, o MPW ele vale hoje, a valor de mercado, 6,6 bilhões de dólares. E considerando o dólar hoje a 5,20, a gente tem mais ou menos ali 37 bilhões de reais de valor de mercado. Só para a gente ter uma comparação, hoje o MPW ele vale mais do que todos os fundos imobiliários listados na bolsa aqui do Brasil juntos. O MPW possui 447 propriedades espalhadas em 10 países diferentes, com 46 mil leitos hospitalares. Ele é o maior REIT listado em bolsa focado 100% em hospitais. E por que eu digo que ele está tendo uma ressaca da pandemia? Porque basicamente o que o MPW faz, ele tem a propriedade do imóvel do hospital e ele aluga para uma empresa que vai operar aquele hospital em contratos que a gente chama de Triple Net Lease. Ou seja, o operador paga praticamente o aluguel líquido para o MPW. Só que, como a gente sabe, durante o ano de 2020 e 2021, os hospitais foram extremamente afetados pela pandemia, principalmente porque as pessoas pararam de ir nos hospitais, fazer exames regulares, consultas de rotina e até mesmo evitando cirurgias que não são necessárias no curto prazo, como por exemplo, principalmente a parte ortopédica. E isso gerou para os operadores de hospitais uma queda de receita, uma queda de lucro líquido e uma queda de resultados de uma forma geral. Só que o MPW não foi diretamente impactado até o momento, principalmente porque essas empresas continuaram pagando seus aluguéis. Só que existe hoje um certo temor do mercado como um todo dessas empresas começarem a parar de pagar os aluguéis por falência, e a gente sabe que é extremamente delicado juridicamente, independente do país, uma ação de despejo com um hospital que está ali em operação, que possui muitas vezes centenas de leitos e pessoas internadas ali dentro. E o MPW ele tem um risco relativamente latente, onde a empresa Steward, que é uma das maiores operadoras de hospitais do mundo, responsável ali por aproximadamente 30% do MPW e alugando ali aproximadamente 37% das propriedades do MPW. E considerando o aumento de endividamento que o MPW veio fazendo ao longo dos últimos anos, uma saída repentina de algum inquilino, ou caso o inquilino entre em recuperação judicial, ele negociar isso provavelmente no seu plano de recuperação, ou seja, ficar sem pagar os aluguéis por um tempo ou reduzir o valor dos aluguéis, vai gerar um grande impacto de curto prazo para o MPW, fazendo possivelmente com que esses dividendos de 29 centavos por ação por trimestre caiam drasticamente em um curto espaço de tempo. No entanto, isso até o momento é basicamente especulação. De acordo com o segundo trimestre agora de 2022, o MPW reportou que 27,8% da sua receita vem da Steward. E além disso, o MPW vem desenvolvendo aproximadamente 140 milhões de dólares de novas propriedades para serem alugadas para a Steward. No entanto, não existe nenhum fato concreto ainda que essa empresa vai entrar em recuperação judicial ou que isso vai gerar qualquer tipo de impacto no MPW. No entanto, o mercado como um todo fica apreensivo, uma vez que a gente já tem algumas redes de hospitais nos Estados Unidos entrando com pedido de falência. A Pipeline Health, que hoje é responsável por mais ou menos 250 milhões de receita do MPW, através de contratos Sale to Leaseback, que basicamente são aqueles contratos onde o MPW comprou a propriedade da operadora e aluga de volta para ela, caso seja de interesse. Esse era o modelo que o MPW tinha com a Pipeline. No entanto, esse pedido de falência da Pipeline Health não é um risco material para o MPW, porque afinal de contas, dos 22 bilhões de dólares de valor de ativos que o MPW tem no seu balanço, só 290 milhões são referentes a esses imóveis que são alugados para a Pipeline. No entanto, o mercado como um todo anda muito apreensivo sobre a saúde financeira, não só da Steward, como de praticamente
praticamente todos os operadores hospitalares, o que impacta diretamente os resultados do MPW. No entanto, o MPW vem fazendo alguns movimentos, como por exemplo, vendendo ali aproximadamente $1 bilhão de ativos para deixar essa liquidez em caixa caso qualquer eventualidade aconteça, inclusive utilizando esse caixa para controlar um pouco da sua dívida, que apesar de não ser uma dívida elevada, é uma dívida para a gente acabar ali acompanhando. Além disso, há 3 dias atrás, do momento que eu gravo esse vídeo, o MPW divulgou que vai fazer $500 milhões de recompra das suas próprias ações, o que normalmente significa, pela ótica da diretoria da empresa, que o melhor investimento que a empresa pode fazer hoje é comprar suas próprias ações, e essa recompra de ações indica que possivelmente a diretoria está observando que o mercado está superestimando esses riscos de curto prazo para o MPW e que as ações estão valendo muito menos do que a diretoria acredita que elas deveriam valer. O que eu também, de certa forma, acredito que seja o que esteja acontecendo. Eu pessoalmente tenho o MPW já há vários anos na minha carteira, eu comecei a investir lá nos Estados Unidos em 2015, continuo com ele na carteira e continuo meus aportes recorrentemente sem colocar nenhum tipo de alerta nesse sentido, obviamente acompanhando toda a situação que está acontecendo. Outra pergunta aqui do DanSeal82: por qual razão considerar REITs uma classe de ativos diferentes das ações? Essa é uma excelente pergunta, tá? Porque você pode falar assim, Fábio, por que você sempre fala stocks e REITs? Sendo que REITs basicamente é um setor das stocks, né? Porque eu poderia também fazer o mesmo paralelo. Stocks e utilidade pública, né? Que são as empresas de saneamento e de energia elétrica, por exemplo. Ou, por exemplo, stocks versus consumo discricionário, que seriam as empresas como, por exemplo, Nike, LVMH, que inclusive tem análise delas aqui no canal, dá uma procurada para vocês assistirem. E eu separo os REITs como uma classe diferente das ações, principalmente por 2 motivos. O primeiro deles é que eles possuem um arcabouço legal diferente das ações tradicionais. E esse arcabouço, para uma empresa se classificar como REIT, ela tem que atender a alguns quesitos, como, por exemplo, investir majoritariamente em imóveis, distribuir 90% do seu lucro líquido para os seus acionistas, ter a maior parte da sua receita vindo de imóveis. Então o REIT, ele possui essa lógica de possuir propriedades físicas, alugar essas propriedades e distribuir essa renda para os seus investidores. E obviamente que os REITs, eles atuam de forma bastante ativa muitas vezes no desenvolvimento desses imóveis, comprando os terrenos, construindo os imóveis, muitas vezes girando a carteira de imóveis, vendendo alguns ativos que eles julgam não ter mais valor, comprando outros tipos de ativos. Então a gente tem uma dinâmica um pouco mais aquecida do que, por exemplo, nos fundos imobiliários no Brasil. Mas de uma forma geral, os REITs, eles possuem essa lógica de geração de renda recorrente, que é o que a gente busca quando a gente investe e constrói uma carteira para o longo prazo. Mas mais do que isso, eu tenho uma analogia que eu gosto de ver o investimento em imóveis como basicamente um pedágio para a gente viver em sociedade. Porque, afinal de contas, toda a nossa sociedade acontece dentro dos imóveis físicos e das propriedades físicas. Os alimentos que a gente consome no dia a dia são plantados em fazendas, e a gente tem REITs que são proprietários de fazendas. As empresas, elas ocupam os escritórios físicos, e a gente tem REITs especializados em ter imóveis físicos comerciais. As pessoas moram em residências, a gente tem REITs que são focados só em terem propriedades residenciais. A gente tem os galpões logísticos, onde os produtos ficam armazenados até que eles sejam distribuídos para a gente consumir no nosso dia a dia. A gente tem os REITs industriais, que possuem fábricas. A gente tem os REITs de saúde, como por exemplo o MPW, que a gente falou aqui no vídeo de hoje. Então, basicamente, eu vejo essa exposição financeira na carteira de investimentos em imóveis algo bastante benéfico e quase um pedágio para a gente conseguir viver em sociedade. Independente da empresa que esteja ocupando aquele imóvel, por exemplo, no caso do MPW, mesmo que a Steward saia dos imóveis ou pare de pagar os aluguéis em um determinado curto espaço de tempo, é inevitável que as pessoas vão continuar indo nos imóveis e precisando utilizar desses espaços físicos para cuidarem da própria saúde. Então, investir em imóveis e investir em REITs, investir também em fundos imobiliários no Brasil, é basicamente você receber dividendos como se fosse um pedágio para nossa sociedade existir. E se você tem interesse em se aprofundar nos estudos de REITs e construir uma carteira vencedora para o longo prazo, eu vou deixar o link lá na descrição para você baixar meu novo e-book focado 100% em REITs. Lá eu compartilho com vocês como que eu estruturo a minha carteira de investimentos quando o assunto são os Real Estate Investment Trusts. Beleza? Pelo vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhem o que vocês acham que tem interesse. Ajuda demais aqui o canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo.